nós vamos agora testar esses razonetes que nós criamos. Nós vamos fazer contabilizações básicas de débito e crédito e vamos fazer uma conferência no nosso balancete aqui. Deixa eu só remover essas fórmulas. E o que acontece? O valor total do meu débito tem que ser o mesmo valor total do meu crédito, beleza? Deixa eu apagar essas contas aqui para a gente não se perder. Então vamos lá, como que a gente vai fazer isso? Nós vamos simular aqui contabilizações com algumas contas, com algumas movimentações. Como assim? Olha só, o primeiro exemplo, dois sócios se juntaram e na abertura da empresa, um deles colocou na conta da empresa 270 mil reais. Então, na conta bancária da empresa, um deles foi lá e já aplicou, deixou guardado 270 mil reais. Então, quando abre-se a empresa, nós contabilizamos o capital social, né, e a contrapartida, que são as contas a débito. Se ele entrou com um dinheiro, se ele entrou com uma promessa de integralizar um dinheiro, um valor, se ele entrou com máquinas, se ele entrou com utensílios, enfim. Nesse caso, só entraram com 270 mil reais, beleza? Então, a nossa primeira contabilização aqui é a débito, certo? E a conta que movimentou a débito é a conta banco. O que eu vou fazer? Eu vou mesclar aqui para a gente não se perder, tá bom? Vou escrever o nome da conta banco. Aqui, banco, certo? E vou criar o meu razonete, da forma que nós aprendemos nos vídeos anteriores. Criei o razonete, vou remover algumas linhas, porque eu não preciso de tudo isso, certo? Então tá aqui, ó, 270 mil reais que entrou na conta banco. Detalhe, eu tenho que nomear essa tabela. Vou na guia design e vou dar o nome de quê? Banco. Banco, certo? A contrapartida, qual que é? Deixa eu copiar e colar aqui para ganhar tempo, tá? É a conta capital underline social. Na conta capital social, crio um razonete, vou excluir algumas linhas. Qual que é a contrapartida? Os 270 mil, que é os 270 mil da abertura da empresa, certo? Compra de máquinas para produção, né? Ele comprou uma máquina para produção das suas atividades. Vamos imaginar que essa empresa ela produza camisetas, ela fabrique camisetas. Então ele comprou uma máquina para fazer isso. Então comprou um equipamento, deixa eu colocar aqui o nome da conta, eu vou colocar o nome da conta de máquina, ok? Sem acento mesmo para facilitar. Crio o meu razonete, vou remover algumas linhas, certo? Debito porque máquinas, equipamentos são ativos. Toda vez que o meu ativo aumenta, eu debito. O valor dessa máquina foi 42 mil reais. O pagamento foi à vista. Se o pagamento foi à vista, o dinheiro sai do banco. Banco é ativo, o ativo está diminuindo, eu credito. 42 mil reais, beleza? Próximo lançamento. Comprou matéria-prima para a produção de 1.400 camisetas. Aqui tem uns detalhes bem importantes que a gente precisa se atentar. Vamos imaginar, vou tentar exemplificar de uma maneira bem simples. Vou criar aqui a conta de estoque, só que esse estoque aqui vai ser em relação à quantidade, beleza? E aqui na frente vai ser o estoque em relação ao valor. E na sequência eu vou ter o meu CMV, que vai ser o custo da mercadoria vendida. E aqui eu vou colocar a conta do meu fornecedor. Fornecedor. Agora eu vou criar um razonete para cada uma delas. Vamos lá, primeiro razonete eu crio, beleza? Vamos remover algumas linhas. Por que eu estou criando um razonete de quantidade? A gente não vai utilizar esse razonete para fazer o fechamento do balancete, de uma DRE ou de um balanço. Isso aqui não vai servir para nada. O que importa para a gente é o valor do estoque. Só que para poder chegar no valor do estoque, eu preciso saber as quantidades que entraram e que saíram. Preciso saber a quantidade, o valor unitário dessas movimentações. Então vamos lá, prestem bem atenção. Compra de matéria-prima para a produção de 1.400 camisetas. Então, se ele produziu 1.400 camisetas, então ele tem 1.400 camisetas em estoque. Beleza? Vamos entender assim, 1.400 camisetas no estoque. Então, estoque é ativo, ativo aumenta, débito. Beleza? Ok. O valor a prazo, ou seja, que ele vai pagar para esse fornecedor, é de 51 mil. Então, ele fechou lá a compra de matéria-prima com o fornecedor
e deve para o fornecedor 51 mil. Ok? Vou colocar aqui crédito de 51 mil, porque fornecedor é passivo, passivo aumenta, eu acredito. Poderia ser uma outra conta, duplicatas a pagar, enfim. Eu vou dar o nome de fornecedor para a gente entender que esse é o fornecedor de matéria-prima ou de mercadoria para revenda e sempre que eu compro com ele para pagar a prazo, então eu tenho que creditar a conta dele. Ok? Beleza. Agora aqui tem um detalhe importante. Eu preciso saber o valor de estoque. Então eu vou criar aqui o nosso estoque por valor. Remover linha, certo? Beleza? Débito, 51 mil. Por quê? Porque o valor do meu estoque é o meu próprio valor da nota fiscal, da minha dívida com o meu fornecedor. Nesse caso, por quê? Porque eu não vou contabilizar imposto, tá? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, o que entra no meu estoque é o próprio valor da dívida que eu tenho com o meu fornecedor, ou seja, o próprio valor da nota fiscal. Certo? Vou criar aqui a conta CMV, mas a gente não vai fazer nada nela por enquanto. É só para não esquecer, porque senão a gente não vai conseguir fechar as nossas movimentações. Aqui tem um detalhe muito importante. Eu vou colocar até aqui em cima do meu CMV para a gente não esquecer. Eu preciso saber o valor unitário de cada camiseta que foi produzida. Como que eu faço isso? Pego os 51 mil e divido pela quantidade produzida, certo? Então, o valor unitário de cada camiseta é R$ 36,43. Guardem isso daqui porque vai ser importante para a gente fazer o nosso fechamento, beleza? Comprou um veículo no valor de 40 mil à vista. Então, os sócios entendem que precisam entregar os produtos para os seus clientes, né, as camisetas, e compraram um veículo. Vou criar a conta veículo aqui, certo? Dar o nome de veículo. Vou criar o razonete, certo? Vou remover algumas linhas, não preciso de todas elas. O veículo é ativo, ativo está aumentando. Qual é o valor? 40 mil. Só que o pagamento desse veículo foi à vista, então ele sai do banco, o valor. Valor saindo do banco, o banco é ativo, ativo diminui, eu credito. Ok? 40 mil. Só um detalhe, vamos verificar aqui se nós estamos nomeando, eu acho que nós esquecemos de nomear. Tá aqui, ó, capital social, vamos dar o nome desse razonete de capital social. Vamos fazer isso para todos, por quê? Porque senão não vai funcionar a lógica de utilizar o razonete no formato de tabela. Máquina, mesma coisa, máquina. Aqui, estoque e quantidade, eu não vou criar. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, só importa esse razonete aqui, que é o que trabalha o valor do meu estoque e não a quantidade. A quantidade a gente trabalha em ficha de estoque, mas eu não vou entrar nesse mérito porque senão o vídeo vai ficar longo. Então, aqui, estoque, valor, vou escrever da mesma forma, okay? Estoque, underline, valor, certo? CMV, vou criar também, CMV, fornecedor, vou criar também, fornecedor, e vou criar, né, nomear veículo, veículo. Agora nós temos a nossa última movimentação que é importante para a gente conseguir fazer o fechamento correto. Venda de 1.000 camisetas no valor de R$ 47,00 cada. Então vamos lá, vou criar uma conta aqui. Essa conta vai se chamar receita. Receita de venda, faturamento, enfim. Criar a conta, certo? Remover algumas linhas. Tá. Receita, quando eu faturo, quando eu vendo, será sempre crédito, tá bom? Tá. Se eu estou dizendo para você que eu vendi 1.000 camisetas no valor de R$ 47,00 cada, para a gente não se perder aqui. A gente tem que começar os lançamentos sempre a débito, sempre pela movimentação a débito. Mas, nesse caso aqui, vai confundir um pouco. Então, vamos começar pelo crédito. Como que a gente começa pelo crédito? Olha só. Eu vendi 1.000 camisetas no valor de R$ 47,00 cada. Então, o meu faturamento total é 47 mil. Beleza? Então, a conta da receita já finalizei. Porém, eu tenho que dar a baixa no meu estoque dessas 1.000 unidades, certo? Ok, aqui está o meu razonete de estoque. Eu vou baixar 1.000 unidades, certo? Só que eu preciso baixar o valor dessas 1.000 unidades. Como que eu faço isso? Simples. Olha só, eu tenho uma saída de 1.000 e o valor unitário dela, R$ 36,43. Está aqui, ó. Deixa eu só remover esse erro, ok?
36,43 vezes 1.000 dá 36.428,57. Então, dos 51 mil reais que entrou no estoque, eu já tirei 36.428,57. Agora eu tenho que calcular o meu CMV. O meu CMV não é nada mais, nada menos do que o meu valor, né, do crédito do estoque. Ou seja, o valor que sai do meu estoque é o valor do meu CMV. Então, se eu tirei 36.428 do estoque, o meu CMV a débito, né, o custo da mercadoria vendida a débito, é 36.428. Essa explicação aqui, pessoal, é uma explicação bem por cima. O correto era começar contabilizando as contas a débito, no caso o CMV primeiro, mas eu utilizei essa maneira para a gente enxergar, né, a composição dos valores. O correto seria começar contabilizando o CMV. De que forma? Eu sei que saiu 1.000 unidades, né, de camisetas a um valor unitário de 36,43. Então, esse seria o valor do CMV, ok? Depois, eu poderia contabilizar a saída do meu estoque em quantidade também, né, apenas a título de gerenciamento de estoque. E, por último, o meu crédito. Mas tem um detalhe aqui. Olha só, a venda desses 47 mil reais foi à vista. Então eu tenho mais uma movimentação aqui, eu tenho mais uma conta. Qual conta que é? Se eu vendi 47 mil à vista, significa que eu já recebi esse valor. Se já recebi, entrou no banco. Banco é ativo, quando o meu ativo aumenta, eu debito 47 mil. Okay? Então, ainda tinha que calcular, contabilizar a movimentação do banco, né? O débito do banco. Esses 47 mil de faturamento entrou aqui no meu banco. Então, eu utilizei essa metodologia porque eu acho que é mais fácil da gente entender, né, essa movimentação toda aqui. Mas lembre-se, o correto é sempre começar pelas contas que movimentam a débito, ok? Agora, vamos verificar se tudo isso daqui está certo. Como que a gente faz? Primeiro de tudo, vamos recapitular os nomes das nossas contas: banco, capital social, máquina. Esse estoque aqui não vai entrar, o estoque de quantidade. Tem o estoque de valor, tem o CMV, tem o fornecedor, tem o veículo e tem a receita. Olha, a receita eu nem nomeei, receita. Então vamos agora para o nosso balancete fazer essa contabilização. Banco, capital, underline social. Vou colocar aqui máquina. O que nós temos mais aqui que eu já esqueci? Estoque valor, CMV fornecedor. Estoque underline valor, CMV fornecedor. Que mais? Temos o veículo e a receita. Então, veículo e receita. E agora a gente vai utilizar a função indireto para trazer os saldos de cada conta, o resultado final. E a gente vai ver se a gente fez alguma coisa errada aqui, porque o nosso total a débito tem que bater com o total a crédito. Simples, né? Igual em direto, referência do texto. É esse texto aqui. Vou concatenar, tá? Eu expliquei como utilizar a função indireto para puxar esses valores, então assistam o vídeo aqui porque vocês vão entender. Vou concatenar com o que? Abro colchetes. Para que o colchetes? Para puxar os resultados totais de cada planilha. Hashtag, vou escrever totais, fecho colchetes, fecho aspas, fecho parênteses, dou um enter. Deixa eu só ajustar aqui, porque aqui é jogo da velha, hashtag. Dou um enter, beleza. Agora eu vou arrastar para as demais contas e vou fazer aqui uma soma para ver se os valores estão corretos. 368 mil a débito, 368 mil a crédito. Então, olha só o que nós fizemos aqui utilizando os nossos razonetes inteligentes. Fizemos todas as contabilizações, nós não fizemos nenhuma conta aqui no total, porque ele já vem pronto, na verdade, ele já vem com os cálculos prontos. A gente só preencheu o valor, a gente só fez isso aqui nos nossos razonetes. Aqui, eu tive que acionar a função indireto para puxar os valores, mas se você já tiver prática, pode deixar a função indireto pronta. Aí quando você for criando as suas contas e nomeando elas aqui, ele já vai fazer o seu balancete de forma automática, vai calcular o total a débito e o total a crédito. Você vai verificar se os seus lançamentos estão corretos.